Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos de análise de produtividade, né? Hoje a gente vai estar falando justamente, né, sobre uma relação proporcional, né, envolvendo um ciclo de ferramentaria, né, onde a gente tem justamente a seguinte situação, né? São necessários 12 ferramenteiros para a fabricação de 20 matrizes em 80 horas. Né? Ou seja, a gente está considerando que eles têm a mesma capacidade produtiva, né, cada um dos ferramenteiros. Com a necessidade de fabricar 30 matrizes em 92 horas, quantos ferramenteiros devem se juntar ao time atual de ferramenteiros? Né? Ou seja, eles têm uma capacidade produtiva, né? E essa capacidade produtiva ela deve aumentar devido ao novo pedido, né? Que são justamente as 30 matrizes em 92 horas. Né? Então, nesse caso aí, está se levando em consideração que os 12 ferramenteiros não vão conseguir fabricar as 30 matrizes em 92 horas, levando em consideração que eles conseguem fazer 20 matrizes em 80 horas, né? Ou seja, teria uma diferença de 10 horas, né, aí do que eles atuam, né, para ter uma inserção de mais 10 matrizes. Né? Ou seja, um aumento de 10 horas e mais 10 matrizes. Então, é algo que para a proporção, né, de ferramenteiros atual ficaria praticamente impossível, já que a gente está levando em consideração que eles têm a mesma capacidade produtiva. Bom, nesse caso, o que a gente deve levar em consideração é o seguinte: já que a gente tem 12 ferramenteiros que vão fabricar em 80 horas 20 matrizes, a gente deve entender que existe a relação unitária, né, desse valor. Né? Ou seja, se 12 ferramenteiros fabricam em 80 horas 20 matrizes, se a gente tivesse um único ferramenteiro, né, quanto tempo ele demoraria para fabricar essas 20 matrizes? Né? Se a gente for analisar a proporção, já que ela é uma proporção indireta, se a gente tivesse 6 ferramenteiros, ou seja, metade dessa quantidade, a gente teria o dobro de tempo. Né, fazendo uma análise lógica, né? Ou seja, 12 ferramenteiros, 80 horas, né, para fabricar esse respectivo pedido aqui de 20 matrizes. Então, se a gente tivesse a metade desses ferramenteiros, ou seja, 6 ferramenteiros, a gente teria, né, o dobro do tempo para a fabricação. Né? Ou seja, a gente teria 160 horas, né, para a fabricação dessas 20 matrizes. Né? Então, nesse caso, se a gente for levar em consideração apenas um ferramenteiro, a gente teria que pegar justamente o valor inicial de 12 e multiplicar por 80. Né? Ou seja, um único ferramenteiro ele faria em 960 horas, né? 960 horas, o total de 20 matrizes. Né? De onde foi que veio esse valor de 960? Justamente de 12, né, multiplicado por 80. Né? A gente teria aí o total de 960 horas para a fabricação das 20 matrizes. Né? Então, esse aí é o valor, né, proporcional, né, levando em consideração um único ferramenteiro para fabricar todo esse pedido. Né? Mas a gente ainda pode, né, estratificar mais a informação, ou seja, um único ferramenteiro, né, em quanto tempo ele vai fabricar, né, uma única matriz. Aí a gente teria realmente a capacidade unitária dele. Se ele demora 960 horas para fabricar 12 matrizes, a gente teria justamente 960 dividido por 12. Ou seja, 80 horas para fabricar uma única matriz. Ou seja, um único ferramenteiro, né, produz em 80 horas, né, uma única matriz. Né? Esse tempo, né, ele vem justamente de 960 horas, né, dividido por 12. Né? Então, a gente teria aí essa condição, ou corrigindo, né, a gente teria 960 horas dividido por 20, né, já que são 20 matrizes. Né? Então, a gente teria aí essa condição, né? Então seria 960 dividido por 20, né? Que daria justamente o seguinte valor, né? 960 dividido por 20 daria 48 horas, né? Então seriam 48 horas, né? Não 80, né? Corrigindo. Então aqui seria 48 horas. Então
um único ferramenteiro consegue em 48 horas fabricar o total de uma matriz. E aí a gente entra agora para análise, né, da questão, ou seja, são 30 matrizes que devem ser fabricadas em 92 horas. Né? Então, nesse caso, a gente teria justamente o seguinte, né, fazendo uma relação total do ciclo. Né? Um único ferramenteiro, ele em quantas horas, né, ele demoraria para fabricar essas 30 matrizes, né? Ou seja, se ele demora 48 horas para fabricar uma matriz, né, 30 matrizes seria justamente 30 vezes 48. Né? Então, 30 multiplicado por 48, né, a gente teria aí o total, calcular aqui, 30 vezes 48 daria o total de 1.440 horas. Né, 1.440 horas para fabricar esse total de matrizes. Só que a gente precisa justamente chegar à proporção de 92 horas. Então, nesse caso, né, se a gente pegar 1.440 e dividir por 92, a gente vai chegar justamente a essa quantidade de ferramenteiros para fabricar esse pedido em 92 horas. Né? Então, a gente teria 1.440 horas dividido por 92 horas, a gente teria justamente aí a quantidade de pessoas aí para fabricar. Né? Então, 1.440 dividido por 92 horas, a gente teria justamente o valor de 15,6 ferramenteiros. Né? Só que nesse caso, 15,6 ferramenteiros não existe, né? Não tem como fazer uma fração de um profissional, a gente teria que arredondar aqui para 16 ferramenteiros. Então, seria o total, né, de pessoas aí para estar fabricando. Como a gente já tem 12 ferramenteiros envolvidos, né, no processo, né, e é preciso contratar mais pessoas, significa que a gente teria justamente que contratar, né, mais 4 ferramenteiros. Né? Ou seja, seria justamente a relação aqui dessa subtração que daria aí 4 ferramenteiros. Né? Ou seja, seria o total de pessoas aí a serem contratadas para fabricar, né, se juntar, né, esse time atual para fabricar essa ação proporcionalmente. Né? E aí, para a gente tirar uma prova real, né, só é a gente fazer o seguinte, pegar a gente pode fazer proporcional com os 4 ferramenteiros ou com o volume total. Né? Então, vamos fazer logo com o volume total para não gerar dúvidas. Né? Ou seja, 16 ferramenteiros. Né? Nesse caso, como a gente está fazendo, a gente arredondou, né, o valor que tinha dado 15,6, né, a gente vai ver que ele vai ficar um pouco acima, né, da proporção. Né? Mas se ele atingir o pedido, não vai ter problema aí para a nossa análise. Né? Então, a gente teria 16 ferramenteiros, né, 92 horas de execução, né, para 30 matrizes. Né? Então, o que é que vai dar, o que é que pode ocorrer de diferente? Né? O que pode não, o que é que vai acontecer de diferente? Essa relação de fabricação por unidade de 48 horas, ela ficar um pouco menor, né, de fabricação, né, já que a gente vai ter um pouco a mais de capacidade produtiva. Então, são 16 ferramenteiros, 92 horas, 30 matrizes. Né? Então, nesse caso, a gente vai fazer essa mesma relação, né? Ou seja, um ferramenteiro, né, para fabricar essa quantidade de matrizes, né? Quantas horas seriam necessárias, né? Ou seja, a gente teria 16 vezes 92. 16 vezes 92 daria justamente 1.472 horas. Né? Justamente para fabricar as 30 matrizes. Né? As 30 matrizes. E aí, no caso, quantos ferramenteiros não? Quanto tempo, né, um ferramenteiro fabrica, né, essas 30 matrizes? Né? Então, a gente teria 1.472 dividido por 30. Né? Que aí, no caso, deu 49 horas.
né? Ou seja, um ferramenteiro para 1.472 horas para fabricar as 30 matrizes. Então a gente teria 1.472 dividido por 30, né? Nesse caso aí daria 49 horas, né? Aí aproximadamente aí de fabricação, né? Como a gente tinha falado, né? A gente fez o arredondamento aqui, quantidade de ferramenteiras, então esse valor final aqui ele mudaria um pouco, né? Mudaria um pouco por causa dessa questão. Se a gente pegasse o valor real aqui, né? Que foi justamente 1.440 dividido por 92, né? Que deu 15,65. Ou seja, se a gente pegasse exatamente esse valor 15,65, né? Aqui do início, a gente teria 15,65 multiplicado por 92, daria 1.439,8, né? Dividido por 30, né? Nesse caso aí daria exatamente aí 48 horas, né? Se não tivesse o arredondamento. Mas aí no caso a gente arredondou para atingir a proporção, né? Referente a essa capacidade de execução, tá bom? Então, para fechar aqui, só confirmando, a quantidade de ferramenteiros para executar total são 16, como já tinha 12, foram necessários incluir mais 4 ferramenteiros, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos.